Olá, boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde. Eu não sei a qual hora do dia você vai estar assistindo esse vídeo, mas que você seja grandemente abençoado pelo poder da Palavra de Deus. Estaremos meditando hoje em uma das cartas do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, mais precisamente, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Mas antes, queria pedir você para fazer inscrição aí neste canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Não esqueça também aí de ativar o sininho e assim você estará recebendo todas as notificações. Tudo que for postado você estará acompanhando e não esqueça de deixar aí o seu like, ok? Vamos para a palavra. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18, diz assim, um belíssimo texto, acompanhe até o fim, diz assim: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 18 e último, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Queridos, é um texto realmente assim fascinante. Sempre que eu leio, eu costumo perceber assim nas entrelinhas o quanto Deus fala profundamente aos nossos corações sobre as coisas visíveis das não visíveis, ou seja, as coisas visíveis são contrapostas ou contrárias às coisas invisíveis. E aqui nós percebemos que o apóstolo Paulo, pregando à igreja de Coríntios, ele fala sobre a nossa vida, ele mostrando aqui as duas partes da nossa vida, ou seja, corpo e alma. A gente percebe, ele começa já dizendo, por isso nós não desfalecemos. Ainda que o exterior se corrompa, o interior, contudo, deve ser renovado. Esse exterior na qual ele se refere ao nosso corpo, está mostrando realmente que desde o nosso nascimento nós temos um corpo físico e dentro desse corpo existe uma alma que, na verdade, uma representa o corpo que se envelhece, um corpo que se deteriora, um corpo que sofre devido às mazelas da vida, com as enfermidades, com os problemas tais. Mesmo aqueles que gozam de uma saúde por mais belíssima de se ver aos olhos, futuramente, com o passar do tempo, ela vai se tornar velha, vai realmente se deteriorar, vai realmente se corromper com isso. Era isso que Paulo estava mostrando. Mas independentemente da idade que a pessoa possui, a única coisa que não fica velha e não se deteriora é a nossa alma. Ela pode viver até um estado diferente do nosso corpo. Era isso que Paulo realmente estava mostrando para a igreja, que a nossa preocupação deve ser muito mais com a nossa vida, porque nós temos a nossa vida que ela é tricotômica, né? Corpo, alma e espírito, ou seja, o fôlego de vida que Deus deu a nós, um dia ele vai requerer. E que nós temos que nos preocupar muito mais com aquilo que está dentro, né? Porque esse corpo físico ele deteriora. Mas quando nós nos preocupamos em cuidar realmente daquilo que é interno, ou seja, nosso interior, ele vai sendo renovado através do Espírito Santo de Deus, através da meditação da Palavra de Deus, através da comunhão de uns para com os outros. É onde realmente ele acrescenta no versículo seguinte, né? Que é o versículo realmente 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o peso eterno de glória muito excelente. Ou seja, é necessário, é mister que haveremos de passar por coisas ruins nessa terra. Claro que haveremos de passar por coisas boas também. Mas esse período de tempo, seja pela robustez de um homem 60, 70 anos de idade, ou menos ou mais, todos haveremos de passar por um período bom e ruim. Mas o que o apóstolo está querendo mostrar aqui para a igreja, para os nossos dias atuais, é que isso realmente não se compara com a glória que há de ser revelada para nós. Então estamos passando aqui nessa terra por um curto período de tempo. Ou seja, haveremos de passar um período de tempo aqui nessa terra com lutas, com derrotas, com vitórias e derrotas, com gozos e alegrias, enfim, temos que passar realmente por isso. Porque sabemos que Cristo sofreu por nossos pecados e aqueles que seguem as pisadas de Cristo também devem sofrer
as consequências de servir a Cristo. Claro que nós vamos abundar isso em glória. E teremos que nos alegrar por servirmos ao Senhor. Porque nós sabemos que estando em Cristo ou com Cristo, isso é muito melhor do que qualquer coisa fora dele. Por isso o versículo 18, ele finaliza dizendo: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. O que é que nós vemos? Nós vivemos num mundo em que você pode ver todas as coisas, ou tantas coisas, tanto materiais quanto físicas e espirituais também. Mas o que nós não vemos, que são as coisas que Deus tem preparado para nós nos céus, como diz em um dos versículos, diz: aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e nem chegou ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então isso mostra que aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador e têm no seu coração Deus como Pai e o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, e amam os seus mandamentos, guardam a sua palavra, esses realmente têm coisas belíssimas reservadas para eles no céu, ou seja, para aqueles que fazem vontade de Deus. Por isso nós não temos que ficar preocupados com as coisas dessa terra, ou seja, não vamos nos atentar demais, dar atenção demais nas coisas que estão aqui nessa terra. Porque tudo isso vai passar, como diz a palavra, passará os céus e a terra. Mas as minhas palavras vão de passar, tudo que está escrito nesse livro aqui há de se cumprir. Por isso a glória dos céus será realmente revelada àqueles que esperam um novo céus e uma nova terra. Por isso não devemos nos atentar nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque elas são eternas. Todas essas coisas são temporais, bem como o nosso corpo físico ele é temporal. Pois aqueles que morreram em Adão serão vivificados em Cristo. Ou seja, em uma outra dimensão, em uma outra glória. A palavra em Coríntios, 1 Coríntios fala lá, né, sobre a ressurreição de Cristo, mas precisamente nos versículos seguintes diz que uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, o outro é a glória das estrelas. Mostrando realmente que quando o nosso corpo, que foi morto corruptivelmente, vai ressuscitar em glória. Ou seja, um corpo totalmente incorruptível. Corpo totalmente não mais terrestre, mas um corpo celestial. Então isso é belíssimo demais, queridos. Sabemos que os céus é algo grandioso e maravilhoso. Por isso nós temos que estarmos a cada dia nos prontificando e nos preparando, buscando mais e mais a perfeição em Cristo. Porque nada é melhor do que viver a palavra do Senhor. Mesmo com as nossas imperfeições, com as nossas limitações, com os nossos problemas que todos nós temos. Mas temos a paz também que habita em nossos corações, que Deus já nos deu isso. E que possamos permanecer firmes, com ânimo, buscando forças em Deus, para que possamos continuar marchando. Porque realmente a nossa luta aqui, realmente, nessa terra não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os poderes das trevas celestiais que tentam realmente nos destruir e nos tirar do caminho do Senhor. Essa realmente é a verdadeira guerra espiritual que nós vivemos. Mas nós temos a certeza de que aqueles que permanecem em Cristo vencerão todas elas, porque maior é o que está em nós, que é o Espírito Santo de Deus, do que aquilo que está no mundo. E Deus já nos garantiu vitória, porque diz lá em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há para aqueles que andam em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, que não é guiados pela força da carne, mas guiados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, estaremos atentos às coisas espirituais, porque tudo que é nessa terra há de ser destruído. Esta é a palavra de hoje. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, as nossas vidas, e que Ele nos capacite, nos dê mais forças para continuarmos esperando a sua vinda, seja pela vida ainda em vida ou pela morte, mas que possamos estarmos firmados nele. Muito obrigado, que Deus abençoe ricamente as suas vidas, as nossas vidas, em nome de Cristo. E não esqueça de deixar o seu like aí, será importante para o crescimento desta obra. Muito obrigado.